Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Hoje nós queremos encerrar a nossa conversa sobre uma história de família. A história de Marta, Maria e Lázaro. A história que nós encontramos registrada em João capítulo 11. E esta série de mensagens que nós tivemos ao longo do mês de outubro e que nós encerramos hoje, nós chamamos de fragilidade com os dias contados. Por quê? Porque a história de Marta, Maria e Lázaro é a história de fragilidade, de fragilização de uma família por meio da morte. A morte nos mostra como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis no nosso corpo, como nós somos frágeis nas nossas emoções e como nós somos frágeis diante desse inimigo poderoso chamado morte. Mas também ao longo desta série de mensagens, que podem ser conferidas lá no canal do YouTube da comunidade. Elas estão lá disponíveis, todas elas, se tu perdeu as anteriores, podes lá assistir. Mas ao longo desta história de família, ao longo desta história de adoecimento, dessa história de fragilização, de fragilidade de uma família, a gente vê também a diferença que faz ter Jesus nesse processo. E foi isso que nós vimos ao longo destas mensagens. A diferença que faz a gente ter Jesus e a gente ter uma comunidade cristã nesse processo, onde a gente pode ser quem de fato a gente é, pó que ganhou vida de Deus. E hoje nós queremos terminar essa nossa conversa. Lembrando que Marta, Maria e Lázaro viviam numa região muito próxima de Jerusalém, ficava a apenas 3 quilômetros de lá, num vilarejo chamado Betânia. E era um lugar por onde Jesus passava constantemente. Se fosse na Bela Aliança, era para comer cuca e tomar café. Mas eu não sei o que ele fazia lá, mas provavelmente ele comia as comidas que os judeus comiam. E ele passava por lá, e havia com Jesus e aquela família uma relação de profundidade, de parceria, de intimidade. E um dia Jesus recebe a notícia dizendo: teu amigo Lázaro está doente. E parece que Jesus não dá muita importância. Quando Jesus diz, vamos até Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias, sepultado. Chegando lá, há um diálogo entre Jesus e a Maria, a Marta. Uma das irmãs, eu sempre troco as duas. Entre uma das irmãs e Jesus, diz, Senhor, onde é que tu estava? Onde é que tu estava, Senhor? Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Há um certo colocar para fora toda a sua indignação e o seu sentimento de aparente abandono. Jesus, por que tu demorou? Havia um plano por trás de tudo isso. Havia um plano por trás de tudo isso. E quando Jesus então tem essa conversa com a Marta, ele pergunta, teu irmão vai ressuscitar, tu crês isso? Sim, eu creio. E aí então Jesus vai até o túmulo. E Jesus diz, onde é que o colocaram? E é essa parte do texto de João 11 que nós queremos ler nesta manhã. Dos versículos 33 até o final do capítulo, até o final do texto da história, que é o versículo 44. Que diz assim, João 11, 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente comovido, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado,
Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus, porém, respondeu: Eu não lhes disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Aqui nesse texto que nós lemos, nos é revelado qual é o objetivo dessa história. E essa história tem como objetivo que o povo creia. Esse também é o nosso objetivo, que nós creiamos. Esse também é o objetivo de Jesus para nós, que nós creiamos. Queremos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que lemos. Obrigado por essa história, Senhor, de Marta, Maria e Lázaro, que nós queremos olhar nesta manhã, a parte final, onde, Senhor, acontece algo extraordinário. Por isso, Senhor, agora fala conosco, que o teu Santo Espírito nos ensine, nos dê condições e capacidade de entender a tua palavra e de vivê-la no nosso dia a dia. Assim oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, Jesus fica comovido, Jesus chora, Jesus sente a perda do Lázaro, Jesus chora pelo amigo perdido. E aqui nós vemos uma sucessão, na verdade, de milagres acontecendo. Primeiro, nós vemos como a comunidade de Betânia cuidou dos enlutados. Aqui nós vemos um Jesus que não fica indiferente diante do pedido de ajuda. Demorou. Jesus tinha o plano dele, mas Jesus não fechou os ouvidos ao pedido de ajuda. E agora nós vemos então a ressurreição de Lázaro acontecendo. Essa história da ressurreição de Lázaro, queridos irmãos e irmãs, é para nós uma antecipação daquilo que nós aguardamos. A Bíblia não conta tantas histórias assim de ressurreição. Tem pelo menos 5 histórias aí de ressurreição, somente. Mas é para nós antecipação daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós, como igreja cristã, como cristãos, aguardamos. E um pouquinho disso a gente vai ver também lá em Apocalipse 21, onde nos é dito que haverá um tempo que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque tudo passou e se fez novo. A história de Lázaro aponta justamente para isso, para essa questão da eternidade. Nós não permaneceremos para sempre no túmulo, essa é a verdade. Só que essa questão da morte é uma questão que angustia os cristãos em todos os tempos. Se a gente olha para o Novo Testamento, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, um versículo desses nós lemos no início do culto, nós vemos lá que Paulo está tendo que responder a pergunta dos cristãos sobre a morte. Pessoas na comunidade de Corinto estavam morrendo. Pessoas lá estavam partindo e eles estavam se perguntando, tá, e agora como é que vai ser? Jesus disse que ia para o céu, mas ia voltar, Jesus não voltou, os nossos irmãos estão morrendo. Como é que fica essa situação? E ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve um texto muito bonito, explicando sobre a vida eterna, sobre a ressurreição. Em todos os tempos, em todas as épocas, a morte é uma pergunta angustiante. A morte é uma pergunta que incomoda. O fato de morrermos é algo que machuca e machuca profundamente. A morte, ela nos faz querer acordar de um pesadelo.
Isso só pode ser um sonho, isso não pode ser verdade. Não pode ser. E queridos, a história de Lázaro quer semear em nosso coração esperança. Esperança de que a morte não tem a última palavra. A morte nos atormenta todos os dias, uma pelas pessoas que a gente perde. Mas antes da morte física, existe uma outra morte que nos atormenta ainda mais todos os dias. E sabe qual é essa? A morte de uma vida mal vivida. Sabe, a gente muitas vezes está preocupado só com o fim, quando os nossos olhos fecharem, quando a nossa respiração parar, a gente está preocupado com como é que vai ser, quando aquela pessoa não mais se mexe. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente está morrendo e matando a nossa vida aos pouquinhos enquanto vive. Queridos, e isso aqui é muito sério. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra de esperança, sim, para depois, mas eu quero também trazer um alerta, que muitas vezes a gente vai perdendo a vida enquanto a gente vai vivendo. E a gente vai perdendo a vida enquanto vai vivendo, e isso vai gerando depois uma sensação ainda maior de lamento. Como eu queria ter tido mais um dia para tomar um café. Como eu queria ter dado mais um abraço. Eu devia ter pedido perdão. Eu devia ter mandado flores. Eu deveria. O deveria, ele é sinal de uma vida em que a gente vai matando e morrendo enquanto está vivendo. Por isso, queridos, o alerta nesta manhã para nós, para ti, para mim, é que nós vivamos e vivamos bem, porque a morte vai chegar. É uma questão de tempo. E é muito bom a gente saber que quando a morte chegar, a gente vai, se viveu com Jesus, a gente vai estar na eternidade com o Senhor. Mas enquanto a morte não chega, a gente precisa aprender a viver bem a nossa vida. Porque senão a gente vai vivendo a morte todos os dias um pouquinho. Morte do casamento, morte da família, morte da qualidade de vida e por aí vai. Quando aqui a gente fala em ressurreição de Lázaro, a partir desse texto bíblico, nós precisamos conversar dessa ressurreição em dois sentidos. O primeiro deles no pós-morte. Eu quero aprofundar isso um pouquinho mais, entrando propriamente na ressurreição do Lázaro. Lázaro, como eu já falei, é para nós um sinal, uma amostra daquilo que vai acontecer na eternidade. E é interessante perceber que a Bíblia é muito cuidadosa quando fala em ressurreição. A Bíblia não fala de uma outra possibilidade, ela fala em ressurreição, que é quando a terra devolverá os seus mortos. Aquilo que foi devolvido à terra, porque era a terra, vai devolver os seus mortos. Por isso nós falamos em ressurreição. Nós não falamos em nenhuma outra possibilidade. A gente não pode se deixar enganar, gente. Nós cristãos cremos em ressurreição. Nós não cremos que a gente morre, volta, morre, volta, morre, volta. Isso tem outro nome. Nós cremos na ressurreição. Por isso, quando morremos, morre tudo. A vida volta para Deus que a deu. Mas como é isso, pastor? Eu não sei. Eu quero chegar no céu para perguntar para Jesus. Como é que é esse negócio? A vida volta para Deus que a deu. E o corpo volta para a terra. A gente não fica por aí. Por quê? Louvado seja Deus por isso. Porque se nós fôssemos e voltássemos, isso seria terrível. Porque a gente está voltando para um mundo cada vez pior. Por um lado, a gente tem muita tecnologia que nos ajuda a viver. Mas por outro lado, está tudo muito mais complexo. A cada geração, a cada década, a cada século, o mundo está mais complexo. Seria muito ruim voltar para um mundo desse. E segundo, seria muito complicado se a gente andasse por aí nos perguntando, será que essa criança que nasceu é meu pai que voltou?
É minha mãe que voltou? É meu irmão que voltou? Está entendendo? Isso é um negócio que tortura a gente. Por isso a morte é dolorida. A morte dói no fundo da alma, dói. Mas é bom saber que morreu, morreu. E que aguarda a ressurreição. A Bíblia nos diz que a gente morre uma vez e depois disso vem o juízo. Ou seja, a gente morre uma vez e aguarda a ressurreição. Lázaro, quando morreu, não imaginava que talvez um dia fosse voltar à vida. E a gente lê um pouquinho adiante que Lázaro foi morto, inclusive. Ele morreu de novo. A ressurreição que Jesus quer dar é a ressurreição para a eternidade. Tu já pensou um lugar onde não te dói mais o joelho? Tu já pensou um lugar onde tu sempre vai dormir bem? Tu já pensou um lugar onde tu não vai ter problema com peso, ou de menos ou de mais? Tu já pensou um lugar onde tu não vai ter que tomar remédio para colesterol? Tu já pensou um lugar onde a gente vai viver na presença de Deus constantemente? Pois é isso que nós aguardamos. Por isso a morte, por mais doída que seja, quando vivida na esperança da ressurreição, ela se torna suportável. Porque a gente sabe que por mais que doa, vai ter um reencontro na eternidade. Queridos, a morte, ela tem um certo poder. Mas Jesus tem muito mais poder. Porque ninguém de nós pode ir ali num túmulo e dizer, sai daí. Porque não vai sair. Mas o nosso Jesus foi no túmulo de Lázaro e disse, vem para fora. E quando ele veio para fora, ele veio todo amarrado. Eu imagino Lázaro. Eu fico imaginando assim os textos bíblicos às vezes. Eu fico imaginando Lázaro saindo todo amarrado. Tipo, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que é esse negócio? Me tira daqui, por favor, desamarra esse negócio. O próprio Jesus diz, desamarrem-no e deixem-no ir. A morte nos amarra. A morte tem o poder de nos amarrar. A morte tem o poder de botar um ponto final na nossa história. Mas tem um Jesus que diz, desamarra. Jesus é aquele que diz, deixa aí. Dá liberdade de novo. Libera outra vez. Sabe, enquanto a gente vai vivendo e a gente vai experimentando muitas vezes a morte da vida enquanto a gente vive, porque a gente vive mal, Jesus também deseja entrar na nossa história e desamarrar as coisas. Sabe o que amarra a nossa vida? Um negócio chamado pecado. O pecado amarra. O pecado nos aprisiona. O pecado nos acaba. E quando Jesus entra na nossa história, Ele entra para nos perdoar. E quando Ele nos dá perdão, Ele também diz para nós, agora tu está livre. Agora tu está livre. Tu está livre do teu pecado, tu está livre daquilo que te prendia, tu está livre para viver de novo. Se até aqui a vida foi só uma sucessão de mortes, porque brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com o sogro, brigou com a sogra, brigou com o filho, brigou e foi uma confusão só. Jesus diz, agora, querido, agora é diferente. Chega dessa vida enrolada, chega dessa vida amarrada, chega dessa vida onde não tem vida. Eu vejo muitas vezes pessoas vivendo e esquecendo que um dia vão morrer. Eu vejo pessoas vivendo e esquecendo que um dia a morte vai chegar e não vai mais dar tempo. Por isso, enquanto vivemos, o Senhor quer promover ressurreições, pequenas ressurreições na nossa vida. Ele quer ressuscitar o teu casamento, Ele quer ressuscitar a tua vida familiar, Ele quer ressuscitar a tua alegria, Ele quer ressuscitar o prazer de viver. Quando a gente fala em ressurreição, a gente não pode apenas falar daquilo que nós aguardamos para a eternidade. A gente tem que falar de um Jesus que ressuscita, melhor dizendo, para a vida. Marta e Maria puderam levar o seu irmão vivo para casa. Relacionamentos rompidos foram restabelecidos
pela misericórdia de Jesus. Jesus quer ressuscitar a nossa vida, gente. Não só na eternidade. Não só. Ele quer ressuscitar a nossa vida agora. O que está precisando na tua vida de ressurreição? O que está precisando na tua vida de um toque de Jesus? O que está precisando na tua vida de uma fala de Jesus? Desamarra isso aí. O que está precisando? Queridos, a gente precisa entender que antes de levar flores em túmulos, o Senhor gostaria que nós levássemos flores em vida. E onde pessoas levam flores em vida, a ressurreição da vida já aconteceu. Essa semana, observando o capricho, o cuidado e o carinho de vocês aqui no cemitério, eu pensei assim, nossa, quanto amor envolvido. Pessoas lavando o túmulo dos seus entes queridos, levando flores. Isso tudo é muito bom e bonito. Mas isso me faz lembrar de uma fala da minha mãe, quando voltávamos do sepultamento do meu avô, pai dela. Ela disse assim, nós todos sentados dentro do Fusca, ela disse assim, vocês viram quantas flores o Opa ganhou? Sim, mãe, a gente viu. Para mim, vocês podem dar flores enquanto eu estou viva. Porque eu quero poder me alegrar com as flores que eu ganhei. Eu tinha 12 anos na época, eu não entendi direito o que ela quis dizer com isso. Hoje eu entendo. E eu levo flores. Eu já perdi as contas de quantas orquídeas eu dei para ela. Ela nunca disse não precisa. Ela sempre se alegrou. Sabe, ressurreição é algo que a gente aguarda. Sobre a ressurreição não tem muito o que falar, porque a Bíblia ela não tem detalhes como é que vai ser. A Bíblia apenas diz que Jesus foi preparar lugar, quando tudo está pronto ele volta e vai levar junto os seus. Ponto. Sem muitos detalhes. Em outros lugares ainda diz como vai ser e tal, que nós vamos ganhar um novo corpo, onde não terá mais doenças, onde o pecado não terá mais ação, etc. e tal. Mas a gente sabe bem pouco. Agora, o que a gente sabe é que Jesus quer gerar ressurreições aqui. Queridos, vamos continuar cuidando dos nossos túmulos, dos nossos entes queridos. Mas antes de levar flores lá, leva em vida. Dá um abraço em vida. Diz que ama em vida. Porque é muito triste a gente escutar pessoas dizendo para a gente morta que ama. Quando a gente escuta que é amado, a gente vai trabalhar no serviço mais chato do mundo, feliz. Porque a gente está amado. Porque a gente é amado. Gente, a ressurreição de Jesus é para nós a esperança, sim, da nossa ressurreição. Mas o que Jesus quer fazer na tua e na minha vida é trazer ressurreição da vida, enquanto a gente vai vivendo. Qual é a parte da tua vida que precisa de ressurreição? Teu casamento, talvez? Então não fica perdendo tempo. Pede ajuda. Jesus quer ressuscitar teu casamento. Teu relacionamento com teus filhos talvez esteja à beira da morte. Pede ajuda, vamos lá. Tem jeito. A tua alegria se foi. Tem jeito. Por quê? Porque Jesus não nos abandona em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa dor. E isso a gente viu na história de Marta e Maria. Jesus podia ter dito, pois é, Lázaro morreu, paciência, já estava doente, velhinho mesmo. Não. Jesus foi ao encontro. E no meio daquela dor, Jesus restaura. O que Jesus quer fazer contigo e comigo é justamente isso, trazer restauração da vida. Queridos, que a ressurreição de Jesus não seja algo distante e algo que a gente apenas aguarda, mas que a ressurreição possa acontecer na nossa vida enquanto a gente vai vivendo.
E se ela for acontecendo ao longo da nossa vida, enquanto a gente vai vivendo, a gente pode ficar tranquilo de que um dia, quando a morte chegar, a morte não vai ter a última palavra, porque se a gente viveu com Jesus, a gente vai ressuscitar com Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e cuide. Amém.